Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Irmãos e irmãs, estamos no Mistério da Redenção. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aí o seu gostei, compartilhe essa homilia. Estamos no mês vocacional, estamos começando mais uma semana. Hoje o Evangelho, São Mateus, no capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós estamos diante do Evangelho da multiplicação dos pães, que está presente nos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João narram para nós o episódio da multiplicação dos pães. Daí, nós já tiramos uma conclusão de que esse é um fato muito importante na vida de Jesus, na vida dos apóstolos e, é claro, na vida da igreja. Hoje eu tomo como panorama para podermos olhar esse evangelho, essa frase quando Jesus diz aos seus discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Claro que a palavra de Deus, ela pode ser aplicada de maneira espiritual a diversas realidades. Você pode pegar, dai-lhes vós mesmos de comer, e isso vai, com certeza, repercutindo em nossas vidas. Dai-lhes vós mesmos de comer. Isso vai sendo aplicado em tantas realidades, às vezes família, trabalho, às vezes na minha vida pastoral. Só que os discípulos, eles dariam de comer às multidões posteriormente, quando eles celebrassem a Eucaristia. Jesus não queria que eles fizessem um milagre. Jesus não esperava que os discípulos ali naquele momento pegassem os pães e os peixes e eles multiplicassem. Jesus não está dizendo que, olha, eu vou fazer um milagre e vocês saem aí distribuindo o pão. Apesar deles terem feito isso, dai-lhes vós mesmos de comer, é o que os discípulos fariam depois que Jesus morresse, ressuscitasse, depois que ele já tivesse instituído a Eucaristia, porque na mesa eucarística, os discípulos, os apóstolos, os bispos, os padres, eles, ao consagrarem, nós, ao consagrarmos o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus, nós estamos dando o alimento espiritual, o pão vivo descido do céu para o povo de Deus poder se alimentar. Ontem, primeiro domingo, nós celebramos o Dia do Padre. Por isso que nós rezamos pela vocação sacerdotal, porque sem o padre não tem a Eucaristia. E o sacerdote,
quando ele consagra o corpo e o sangue de Jesus, ele alimenta o povo de Deus. Como é triste uma comunidade ou um lugar que não tem Eucaristia, que não tem missa, porque não tem um ministro ordenado. Como é feliz uma comunidade onde se tem um padre que todos os dias celebra a Eucaristia, que todos os dias alimenta o seu povo com a palavra, mas principalmente com o pão vivo descido do céu, com Jesus eucarístico, que se dá como alimento para a nossa salvação. A Igreja nos alimenta, deixemo-nos alimentar por aquele que é capaz de preencher todo o nosso coração com o seu amor, com a presença dele na Eucaristia. Que Deus abençoe a nós, que tenhamos fome de Jesus e que ele venha nos alimentar, matando assim a nossa fome. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.